Olá pessoal, neste vídeo eu vou explicar um pouco sobre a dinâmica do kart e como você pode melhorar o seu desempenho na pista. O kart é um veículo muito simples, mas que exige muita habilidade e conhecimento do piloto. Ele não tem suspensão, diferencial ou freio a disco nas 4 rodas, como todos os carros de corrida. Isso significa que ele reage de forma diferente às forças que atuam sobre ele durante as curvas, também nas frenagens e as acelerações. Para entender melhor como o kart se comporta, vamos analisar os 3 movimentos principais que ele pode fazer: o rolamento, a arfagem e a guinada. O rolamento é um movimento de inclinação lateral do kart que acontece quando ele faz uma curva. A arfagem é um movimento de inclinação longitudinal do kart que acontece quando ele freia ou acelera. A guinada é um movimento de rotação do kart em torno do seu eixo vertical que acontece quando ele muda de direção. Cada um desses movimentos afeta a distribuição de peso e a aderência das rodas do kart. Por exemplo, quando o kart faz uma curva para a direita, ele tende a rolar para a esquerda, transferindo o peso para as rodas esquerdas e reduzindo a aderência das rodas direitas. Isso pode causar uma perda de tração ou derrapagem, se o piloto não souber controlar o kart. Para evitar esses problemas, o piloto precisa conhecer as características do seu kart e ajustá-lo de acordo com as condições da pista e o do seu estilo de pilotagem. Existem vários fatores que influenciam a dinâmica do kart, como a largura das bitolas, a pressão dos pneus, a rigidez do chassi, a geometria da direção e a altura do banco. Cada um desses fatores pode alterar o comportamento do kart em relação aos movimentos de rolamento, arfagem e guinada. Neste vídeo eu vou mostrar alguns exemplos práticos de como você pode modificar esses fatores para melhorar o seu desempenho nas curvas. Vamos começar pelo rolamento. Como eu disse antes, o rolamento é um movimento de inclinação lateral do kart que acontece quando ele faz uma curva. O rolamento é influenciado pela largura das bitolas, pela pressão dos pneus e pela rigidez do chassi. Veja como você pode ajustar esses elementos ou aumentar e diminuir o rolamento do seu kart. Largura das bitolas. A largura das bitolas é a distância entre as rodas de um mesmo eixo. Quanto maior a largura das bitolas, maior é a estabilidade do kart, pois ele fica mais resistente aos movimentos de rolamento. Por outro lado, quanto menor a largura das bitolas, maior é a agilidade do kart, pois ele fica mais fácil de girar nas curvas. O ajuste da largura das bitolas depende do tipo de pista e da preferência do piloto. Em pistas com curvas fechadas e rápidas, é recomendável usar bitolas mais estreitas para facilitar as mudanças de direção. Em pistas com curvas abertas e lentas, é recomendável usar bitolas mais largas para aumentar a aderência lateral. Pressão dos pneus. A pressão dos pneus afeta diretamente a área de contato entre o pneu e o solo. Quanto maior a pressão dos pneus, menos a banda de rodagem vai se deformar. Mais rígida, manterá a maior área de contato dos pneus com o piso, gerando mais aderência. Por outro lado, quanto menor a pressão dos pneus, mais a banda de rodagem vai se deformar com as forças que atuam no pneu em curvas e logo, menor será o atrito gerado, proporcionando menor aderência. Claro que o que eu disse até aqui vale até o limite divulgado pelo fabricante. Então, se o fabricante diz que a pressão ideal de trabalho do pneu quente é entre 12 e 15 libras, por exemplo, se passar disso, o pneu começa a ovalizar, diminuindo a área de contato externa da banda de rodagem. Se você utilizar uma pressão muito mais baixa do que o limite recomendado, 9 libras, por exemplo, o pneu vai se deformar mais, diminuindo ainda mais a área de contato quando forem aplicadas as forças sobre ele durante uma curva. O ajuste da pressão dos pneus depende das condições climáticas e da superfície da pista. Em dias frios e úmidos, é recomendável usar pneus com pressão mais alta para aumentar a aderência e evitar derrapagens. Em dias quentes e secos, é recomendável usar pneus com pressão mais baixa, pois, devido à temperatura, a pressão interna dos pneus aumentará mais. Não há uma pressão ideal para que eu possa te passar aqui neste vídeo. Afinal, você já entendeu que ela depende de vários fatores, como a faixa ideal de trabalho de cada modelo e fabricante de pneu, além da temperatura ambiente do asfalto,
do acerto mecânico do seu chassi e como e quão rígido ele está e a distância entre eixos e das bitolas dianteiras e traseiras. Rigidez do chassi. A rigidez do chassi é a capacidade que ele tem de se deformar sob a ação de forças externas. Quanto mais rígido é o chassi, menor é a deformação e maior é a transferência de peso nas curvas. Por outro lado, quanto mais flexível é o chassi, maior é a deformação e menor é a transferência de peso nas curvas. O ajuste da rigidez do chassi depende da potência do motor e da aderência da pista. Em karts com motores mais potentes e pistas com mais aderência, é recomendável usar um chassi mais rígido para aproveitar aí melhor a sua tração nas saídas de curva. Em karts com motores menos potentes e pistas com menos aderência, é recomendável usar um chassi mais flexível para evitar que as rodas internas percam contato com o solo nas entradas de curva. Geometria da direção. A geometria da direção é o conjunto de ângulos formados pelas peças que compõem o sistema de direção do kart. Esses ângulos são caster, camber, convergência e divergência. Cada um desses ângulos tem uma influência específica na dinâmica do kart. Caster é o ângulo formado pela inclinação do pino mestre em relação à vertical. Quanto maior o caster, maior é o efeito autocentrante da direção, ou seja, maior é a tendência do volante voltar à posição central após uma curva. O caster também afeta a distribuição de peso nas rodas dianteiras. Quanto maior é o caster, maior é o peso na roda externa e menor é o peso na roda interna em uma curva. O ajuste do caster depende do raio das curvas e da estabilidade do kart. Em pistas com curvas de raio longo, é recomendável usar um caster maior para aumentar a estabilidade e a precisão da direção. Em pistas com curvas de raio curto, é recomendável usar um caster menor para facilitar as mudanças de direção e reduzir o esforço no volante. Cambagem. É o ângulo formado pela inclinação da roda em relação à vertical. Quanto maior o camber positivo, maior é a inclinação da parte superior da roda para fora do kart. Quanto maior o camber negativo, maior é a inclinação da parte superior da roda para dentro do kart. O camber afeta a área de contato do pneu com o solo nas curvas. Quanto maior o camber negativo, maior é a área de contato na roda externa e menor é a área de contato na roda interna em uma curva. O ajuste do camber depende do movimento de rolamento do kart e da pressão dos pneus. Em karts com muito rolamento e pneus com baixa pressão, é recomendável usar um camber negativo. Em karts com muito rolamento e pneus com baixa pressão, é recomendável usar um camber negativo maior para compensar a deformação do pneu e manter a área de contato nas curvas. Em karts com pouco rolamento e pneus com alta pressão, é recomendável usar um camber negativo menor ou até mesmo positivo para evitar o desgaste irregular do pneu e melhorar a aderência nas retas. Convergência. É o ângulo formado pela projeção das linhas que passam pelos centros das rodas dianteiras no plano horizontal. Quanto maior a convergência, menor é a distância entre as partes dianteiras das rodas em relação às partes traseiras. Quanto maior a divergência, maior é a distância entre as partes dianteiras das rodas em relação às partes traseiras. A convergência ou divergência afeta o alinhamento das rodas dianteiras em relação à direção do movimento do kart. Quanto maior a divergência, maior é a tendência das rodas dianteiras se alinharem com o movimento do kart nas retas, mas maior também é o atrito gerado nas curvas. Quanto maior a convergência, menor é a tendência das rodas dianteiras se alinharem com o movimento do kart nas retas, mas menor é o atrito gerado nas curvas. O ajuste da convergência ou divergência depende da velocidade do kart e da geometria da pista. Em pistas com longas retas e curvas abertas, é recomendável usar uma convergência pequena ou nula para reduzir o atrito e aumentar a velocidade máxima. Em pistas com retas curtas e curvas fechadas, é recomendável usar uma divergência pequena ou nula para facilitar as mudanças de direção e aumentar a agilidade. Altura do banco.
A altura do banco afeta o centro de gravidade do kart, consequentemente, a distribuição de peso entre as rodas. Quanto mais alto o banco, mais alto é o centro de gravidade e maior é a transferência de peso nas curvas. Por outro lado, quanto mais baixo é o banco, mais baixo é o centro de gravidade e menor é a transferência de peso nas curvas. O ajuste da altura do banco depende do peso do piloto e da aderência da pista. Em karts com pilotos mais pesados e pistas com mais aderência, é recomendável usar um banco mais alto para equilibrar o peso entre as rodas e evitar que as rodas internas saiam do solo nas curvas. Em karts com pilotos mais leves e pistas com menos aderência, é recomendável usar um banco mais baixo para concentrar o peso das rodas e evitar derrapagens nas curvas. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje, onde eu mostrei os principais fatores que influenciam na dinâmica do kart e os ajustes possíveis para melhorar o desempenho nas curvas. Se você quer aprender mais e se tornar um piloto de kart profissional, eu tenho uma ótima oportunidade para você: o Kartflix. O Kartflix é a minha plataforma de ensino online, onde eu ofereço aulas de kart em vídeo com conteúdo exclusivo e atualizado. Você vai aprender tudo sobre o equipamento, a pista, a pilotagem, a manutenção e muito mais. E o melhor de tudo, por apenas R$ 29,90 por mês, você tem acesso ilimitado a todo o material, podendo assistir quantas vezes quiser, no seu ritmo e no seu horário. Mas atenção, essa oferta é por tempo limitado. Se você quer garantir a sua vaga com 7 dias de acesso grátis no Kartflix, você precisa se inscrever agora mesmo, clicando no link que está aqui na descrição do vídeo. Não perca essa chance de aprender comigo e se tornar um craque do kart. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Um abraço!